O programa Vivência de hoje tem a alegria de ter como convidado Cláudio Soares, que é produtor cultural, e a gente vai conversar um pouco sobre diversos assuntos, entre eles, claro, política local, nacional, as experiências dele como gestor e também um pouco sobre cultura. Queremos já deixar registrada a nossa gratidão a você que nos acompanha. Se inscreve no nosso canal, já deixa aí um like, coloca aí comenta da forma como você quiser, e também registrar gratidão à Assarti, que é a Associação dos Artistas de Caruaru, por essa parceria conosco, e da Expresso Filmes. Cláudio, prazer tê-lo aqui conosco. Já tomou a segunda dose? Primeira e segunda? Já sim. Pronto, eu também, além da distância, né, e dos cuidados, por isso que a gente está sem máscara. Seja muito bem-vindo ao Vivência Podcast. Paulo, um convite seu é uma intimação. Eu não poderia deixar de estar aqui. Você é uma pessoa que prestigia muito o mundo da sociedade de Caruaru, principalmente e essencialmente o mundo cultural, e é sempre um prazer estar aqui conversando com você, aqui ou em qualquer lugar. Estou pagando hoje, né, ou ele pagando comigo um débito, porque eu já participei de uma entrevista no canal dele, não sei se foi Face e Instagram, né, naquele Exatamente. período, e a gente bateu um bom papo, teve também uma boa participação do público, e hoje, então, hoje chegou a minha vez de indagá-lo. Agora, veja bem, cultura, vamos começar por aí. Conceito de cultura. Na Roma antiga, conceito de cultura é mais relacionado a plantio, a cultivo de terra, né? Então, tem a ver mesmo com essa terminologia de cultivar, né? Eu particularmente, eu sou mais sensível a essa questão. Já no sentido antropológico, o significado de cultura ele é muito mais amplo. E até chegar num ponto dos pesquisadores, que quando vai definir cultura, salvo engano, mais de 100 conceitos diferentes. Mas o que é cultura para Cláudio Soares? Paulo, eu tenho uma definição muito simplista do que seja cultura. Cultura, na verdade, é a retratação de toda uma história de povo, né? De criatividade, de força, de objetivo, enfim. Como eu disse, é muito, muito simplista. Não é apenas o hábito de produzir objetos, não é apenas o ato de produzir cenas, entendeu? É tudo aquilo que compõe o viver social. Cultura é a retratação disso tudo. Eu tenho um amigo que dizia que o primeiro ato humano registrado deve ter sido uma cena de teatro. E eu não posso discordar dele, porque ele disse que como o homem não sabia falar, as expressões, deve ter usado expressões. Então, é isso. Eu acho que é isso. E, de fato, por isso que é tão difícil assim você trazer isso, aquela famosa ideia da caixinha, né? Para dizer, ó, é só isso aqui. Agora, você tem experiência na sua história de vida, tanto como lidando com a cultura, tanto como gestor, como também como sociedade civil, né? Então, você já esteve dos dois lados. Sem particularizar para onde você já teve a sua vivência, né, a sua experiência como gestor, ou por enquanto ainda generalizando a questão. Você acha que os artistas, de um modo geral, a arte, de um modo geral, como é essa relação com os governos? Ela é sadia quando ela recebe ajuda, quando ela é patrocinada, apadrinhada, ou isso ajuda a deixar muitas vezes o artista, os espetáculos refém, digamos, desse ou daquele político? Porque muito aconteceu disso no passado, né, quando os bobos da corte, ou até mesmo o teatro, né, a cena teatral era utilizada a esse serviço, né, para ser como se fosse uma correia de transmissão de uma ideia de determinados governos no passado histórico, como também até hoje em dia a gente também tem essa dificuldade, né, de discernir onde até que ponto é bom o artista estar apadrinhado, recebendo verba de determinado governo ou não, por conta dessa liberdade que ele tem, às vezes, de protestar, de questionar, ou se ele fica preso.
Olha, Paulo, Como resolver isso? bom, a base de tudo sempre será como sempre deveria ter sido e como o futuro não vai fugir disso, é dialogar. Dialogar é o princípio básico de toda fomentação cultural de um povo. O que mais assusta para a gente tem um passado, o Brasil tem um passado muito difícil em relação à cultura, como a gente conhece, como é o sentido da conversa aqui, porque tivemos pouca liberdade, né? Pouca liberdade. O Brasil é um país que só veio ter uma democracia nos últimos 30 anos e construir toda essa base cultural com apoio governamental nunca foi tarefa fácil, né? E a gente está exatamente, parece que de volta ao começo. É importante que a gente diga que não há nenhuma, vamos dizer, entidade que tenha a obrigação, o dever de promover cultura do que o poder público. Por mais que haja a vontade e a necessidade, muitas vezes, por falta desse apoio, de ter iniciativas pessoais, profissionais de alguns artistas, de alguns produtores, não tenho como não dizer que a culpa sempre vai recair quando você pega um momento como esse que Caruaru está vivendo, que o Estado está vivendo, que o Brasil inteiro está vivendo, onde não há fomento absolutamente nenhum. A gente está vivendo aí um recorte de uma pandemia, e parece que essa pandemia foi quem trouxe algo de ruim para a cultura. Na verdade, ela só tornou pior, porque nunca esteve boa, pelo menos nos últimos 15, 20 anos. E o pouco que saiu de bom, dizendo isso em relação à Lei Aldir Blanc, só foi possível depois de muita luta, muita mobilização, muita persistência para se chegar onde chegou, nem mesmo com muita dificuldade. Com muita dificuldade, mas eu preciso dizer isso, Paulo, porque a gente não pode passar pano para muitas coisas. Aliás, não devemos passar pano para nada. A grande dificuldade não veio com a pandemia, não veio apenas com a Lei Aldir Blanc, não, entendeu? Se a gente observar, esse é um dinheiro que já existia, porque ele está lá no Fundo Nacional de Cultura. Então, por que esse dinheiro nunca chegou? Por que esse investimento nunca chegou em todas as pontas, né? Já que são várias as vertentes culturais que o país tem. A gente não pode deixar de lembrar que, apesar que dos últimos, 15 anos, onde foi instaurado o Plano Nacional de Cultura, que houve conferências em todas as esferas de decidir como fazer esse recurso chegar em todas as pontas, principalmente nos municípios, de forma direta, clara e legítima, a gente pode perceber que se havia esse dinheiro, se continua existindo esse dinheiro, por que é que ele não já chegou de forma completa, né? Por que é que houve interesse de tantos municípios de receber o recurso, por exemplo, e não investi-lo, né? Então, a gente vai haver sempre um riscar de fósforo perto E de novo aquela questão da ética profissional, infelizmente a gente identificar em determinados grupos, é o que se escutou, né? E em alguns casos eu sei que foi verdade, em que o dinheiro não foi utilizado para o coletivo como deveria ser, ou entidades, né, que de repente recebeu, mas não fez o repasse da forma correta como deveria ser. Isso não tira o mérito, né, do que foi construído, porque eu acho que está se trazendo de volta essa discussão, né, do marco do Sistema Nacional de Cultura, de agora pegar para valer, de ver que é possível sim, assim como funciona com toda a dificuldade o SUS na área da saúde, sim, mas essa distribuição, né, para os municípios e chegando na ponta, como você disse, também acontecer na cultura, quem dera mas, até... Mas deixa eu só te dizer uma coisa. E eu tenho algo também para lhe provocar daqui a pouco, mas pode concluir. O sistema de cultura, seja ele nacional, do estado ou do município, ele está aí já implementado, mas a gente não está vendo nenhuma ação concreta desde os anos a partir dos anos que eles foram implementados. Você vê que o Sistema Nacional de Cultura, acho que pensado a partir de 2005, Caruaru lançou um sistema ainda embrionário em 2003, mas que já
vislumbrava uma mudança de comportamento, não só do artista, mas do poder público em relação ao fundo, inclusive, fundo. De viabilizar, né, de forma financeira. Então, o fundo está criado desde 2003, né? Isso é fato histórico. Mas veja que agora, recentemente, talvez 2012, me corrija se eu estiver errado, o sistema foi reinventado, eu vou usar essa palavra porque ela é real, ele foi reinventado, mas desde lá, quanto foi investido desse sistema na cultura de Caruaru, por exemplo? Né? Aqui nem fundo tem ainda, viu, gente? Tem o fundo de cultura no modelo antigo. Exato, tem ele criado em 2003, mas infelizmente, aí tem a participação sempre de todos os grupos culturais, seja de produtores, seja de artistas. Eu soube que até desde o Carnaval, não sei se 2018 ou 2019, que houve um problema e essa verba está lá, está preso, né? Está sem poder utilizar. Descobriram que havia um valor lá. Pois né? Mas no novo formato, né, o Fundo de Cultura, nesse novo formato dentro do sistema, os conselhos andaram, eu acho que bem, a implantação do próprio sistema em si, enquanto lei, caminhou bem. Os planos de cultura, mesmo que não, na maioria das vezes, como aqui também não estão sendo efetivados, mas pelo menos passaram a existir, mas o Fundo de Cultura, inclusive o de Caruaru, ele ainda não foi mandado, né, para a Câmara. Ele foi, mas voltou 2 vezes, mas ainda não existe ainda um sistema que direcione, né, as finanças, que coordene as finanças na área da cultura, né? Um sistema de financiamento para a cultura fica muito difícil. Extremamente difícil, porque não há interesse de gestores. Isso eu quase que dizia que era bíblico, mas isso tem outra conotação. Os governos sempre trabalharam para que os artistas não tivessem liberdade para produzir, né? Isso é um fato. Desde os tempos históricos, do tempo do Renascimento, bem antes, até os dias de hoje. Então, veja, se a gente for analisar o que é que tem nesse fundo que nunca foi utilizado, o que é que existe de sistema que até hoje não foi implementado, quais as empresas, quais as pessoas físicas que aportaram recurso para esse fundo, para que a gente pudesse utilizar? Qual a contrapartida do município para poder também utilizar desse fundo? A gente percebe com clareza que não há interesse. Se houvesse, pelo menos, o diálogo, já que é uma história difícil você construir uma unidade de pensamento, de discussão, de debate coletivo com a classe artística, onde os fóruns setoriais poderiam usar, o Conselho de Políticas Culturais poderiam dar organicidade a isso, não acontece. E se acontece, é de uma maneira que não engloba as pessoas. Representatividade é importante, a gente sabe disso, mas é preciso que extrapole esse muro alto que foi colocado, onde parece que só o Conselho precisa decidir. É preciso, sim, estimular o debate nos fóruns setoriais, é preciso estimular o debate, inclusive, fora dos fóruns, para que a gente entenda esse organograma, como ele precisa funcionar. Essa gestão, inclusive, a gente tem que reconhecer que houve alguns avanços, sim, como inclusive o próprio plano de cultura, a questão do prêmio, né, Patrimônio Vivo, que tinha parado, está voltando esse ano, mas me parece que é só uma edição, ou seja, vai permanecer devendo para o ano seguinte, e fica, né, colocando mais 2, de todo jeito fica no atraso, mas a gente percebe essa dificuldade, sim, né, de trabalhar a questão das assembleias, de uma maior participação dos fóruns, porque isso houve na gestão da qual você participou, ainda lá em 2005, como você lembrou, continuou na gestão de Queiroz, né, naqueles outros períodos, tanto que houve a primeira conferência no seu, segunda e terceira conferência no de Queiroz, e nessa gestão de Raquel não houve nenhuma conferência e não houve esses fóruns. Para não dizer que não teve nenhum, teve um só, que eu sei que teve, né? Mas a continuidade, né, algo assim, mensal, periódico, não. Mas olha, porque existe um hábito de comprar a fala. Isso não é de hoje, entendeu? Os artistas daqui, na sua maioria,
eu registro que existe uma minoria que ainda pode enveredar pela liberdade de trabalhar o que quer, da forma que quer, produzir do jeito que quiser. A maioria tem o silêncio comprado por um cargo na Fundação de Cultura, né, ou na Secretaria de Educação, ou na Secretaria de Ação Social, muitas vezes de artistas que têm essa penetração esse perfil no setor, ou tem uma capacidade de entendimento maior do que a maioria, né, de como funciona ou como deve funcionar uma gestão pública, mas o debate ele está comprado, não é de hoje, não. Entendeu? Você vê que todos os grupos culturais, a maioria deles, e aí, vê bem, eu quero separar um pouco o Conselho de Políticas Culturais, tá? Porque eu nunca participei dele, mas sei do seu funcionamento, mas todos os setores estão fechados para o diálogo, porque vários daqueles que poderiam incitar a discussão, o debate, levantar ideias, contrapor ideias que o município tem desenvolvido erroneamente, e não é de hoje, estão cooptados nas antessalas, estão comprados, estão cooptados dentro da sala, da ainda antessala. Ainda que a gente tenha que reconhecer que há dificuldade, sim, né, de lidar com essa questão financeira, e eu creio até que a gestão poderia, sim, valorizar determinados artistas que exercem liderança, de estarem, sim, dando sua contribuição de forma mais efetiva dentro da gestão, porém, não tolir deles, né, essa liberdade de expressão. Mas parece que é difícil, né? Muito difícil. E aí eu vou dizer algo que é, para mim, definitivo. O que é que diferencia aquilo que a gente fazia na gestão pública daqui de Caruaru, na Fundação de Cultura, para aquilo que se tornou nos anos seguintes, e parece um retrocesso para anos anteriores ao nosso. A gente sabia, nos orçamentos que a gente tinha em mãos na Fundação de Cultura, todo ano quanto iria para cada área, quanto iria para dança, quanto iria para teatro, quanto iria para artes plásticas, quanto ia para eventos, que obviamente tomava conta de todo o orçamento, continua não sendo diferente. São João hoje toma 70% a 75% do orçamento direcionado para cultura e turismo, mas a gente tem o dever de cobrar essa participação cada vez maior. Se você analisar nos últimos 15 anos, e eu estou sendo bem generoso, 15 anos, onde está o movimento de artes plásticas com o apoio do município? Onde está o movimento de dança com o apoio do município? Onde está a movimentação do teatro com o apoio do município? A gente saiu de um tempo onde a gente fomentava cerca de 100 a 200 alunos de todas essas áreas, inclusive música, na Casa de Cultura Zé Condé, começou embrionariamente no Museu do Barro, sem artistas preparados, ou pelo menos aptos a consumir esse lado cultural que a cidade produz, né? Nos anos seguintes ainda apareceu uma orquestra de violino, depois apareceu, foi antes, que uma orquestra de 8 baixos, enfim, coisas pequenas, mas extremamente importantes, que não tiveram continuidade porque não houve interesse das gestões de continuar. Né? Então, Por isso que é importante, quando se estabelece um plano, né, um plano de cultura, por exemplo, ou qualquer outro plano, que ele pega 10 anos, porque ele fica para além daquela gestão. Mas essa é a ideia, que infelizmente... Mas é muito mais fácil para a gestão pública, e aí eu vou usar o exemplo do meu quintal, que é Caruaru, né? Fica mais fácil cooptar liderança, né? Transformá-los em diretores, presidentes de autarquias, gerentes, enfim, em cargos que algum tempo atrás não existia e foi criado exatamente para dar guarida a essas pessoas, para que o debate seja apenas uma defesa ideológica de gestão, né? Ideológica confusa também, porque a ideologia há 10 anos era uma, hoje já é outra, e não há uma confluência de linha de raciocínio. E cultura não é diferente de nenhuma atividade econômica. Certo. Nenhuma. Ela produz recursos do mesmo jeito, ela gera emprego do mesmo jeito, né? Em maior e menor escala. Movimenta muitas outras... Em maior e menor escala, mas
várias atividades são assim. Então, por que só a nossa é vista como o anjinho do pau oco que só guarda coisas desnecessárias? Não é possível isso. Ele até narrou um pouquinho aí de sua experiência, você percebeu, enquanto gestor aqui em Caruaru, mas ele também teve um período que contribuiu com a gestão lá em Santa Cruz, na área do turismo, porque não era um órgão específico na cultura, e a gente quer saber também dele, essa experiência dele lá, que inclusive não terminou. Por que não terminou? O que foi que aconteceu? Ele vai dizer daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente volta já já. Como diz o provérbio chinês, a verdade tem 3 lados. Você sabe da história, não sabe? Tem a minha, tem a sua e a verdade verdadeira. Pronto, então a gente vai saber disso daqui a pouquinho. A gente já está voltando, né, com mais uma edição do Vivência. E eu quero voltar para um momento que você falou, que deu a entender que a gente está repetindo algo no cenário da cultura, como aconteceu há um certo tempo, há décadas atrás. E pelo que eu entendi, você estava comparando, eu sei que isso tem uma certa semelhança com o período pré-ditadura, quando o país estava se preparando para entrar na ditadura e veio o que a gente considera, que a gente sabe que foi o golpe militar e tudo aquilo que aconteceu em relação à cultura, a perseguição, a pressão, tudo bem. E de como a cultura passou a reagir a partir dali. Eu entendo ainda que esse momento agora é pior, porque há alguns marcos na cultura, naquele período, do período da ditadura, que ainda ensaiou alguma coisa boa para a cultura. Por exemplo, o próprio Ministério da Cultura começou naquele período. E me parece que agora a situação é bem mais crítica. Mas, por falar em crítica, quando você pontua isso, você parece que sai atirando para todo lado, né? Então, eu quero que você aproveite esse espaço para explicar isso melhor, né? Desde quando, né, a coisa vem se desmantelando e o que é que poderia ser melhorado e tá Deixa eu te dizer, a gente aí precisa fazer alguns recortes. Quando a gente olha o período militar, a gente sabe que houve um princípio de investimento, que eu não sei se era uma tentativa de cooptação, a gente sabe muito bem como... Exato, para tomar conta, né? Como que está acontecendo agora, né? Mas não consegue, porque o levante também é muito grande. Mas, enfim, quando você faz um recorte da volta da democracia de 88 para cá, que você vê os ganhos que a Constituição deu para a área específica da cultura, de 85 até 2005, foram 20 anos. Os investimentos continuaram sendo pouquíssimos. O orçamento do Ministério da Cultura sempre foi o menor de toda a esplanada, né? Aí você diz assim, mas em 2005 começou alguma coisa? Começou porque a gente, inclusive eu participei do processo em 2005, da construção. As conferências municipais que vai para estadual e na verdade, eu comecei pela nacional, em Brasília. Sim. Com o ministro Gilberto Gil, depois com a coordenação do ministro Juca Ferreira. Então, houve um avanço porque houve uma sistematização e aquele era o princípio de um sistema como a gente conhece hoje. Então, a gente sabia mais ou menos quanto cada estado da federação ganharia de recurso voltado para a cultura. Óbvio que isso não podia dar certo no primeiro momento. Por quê? Porque os grandes centros urbanos, São Paulo, Rio, Curitiba, Belo Horizonte, ficavam, lógico que São Paulo e Rio, com muito mais recursos do que qualquer outro estado da federação. Na verdade, eles representavam quase 85% do orçamento do Ministério. Então, quando começou a haver a briga para que a Lei Rouanet fosse descentralizada, que a gente modificasse, lutasse por isso, foi que começou a haver aquela mudança do recurso ter a possibilidade de chegar diretamente no município sem haver intervenção ou intermediação do Estado, como muitas vezes houve entre os anos de 1990
até meados do ano 2000. Então, foi uma luta muito grande. E sempre aquela questão de criar, desmanchar Sem o dúvida próprio nenhuma. Ministério da Cultura. Sem né? dúvida nenhuma. Mas veja, Isso desconstrói o processo. o governo, se a gente lembrar, desde a redemocratização, no governo Collor acabou com a Embrafilme e várias outras situações. Depois Itamar, depois... aliás, antes com Sarney, onde tinha um ministro da Cultura que era daqui de Caruaru, Fernando Lira, de saudosa memória. Mas quando você imagina que o que era aquele montante de recursos naquele período? Ora, era X dividido por outro X, era quase zero. Entendeu? Então houve uma mudança significativa, por exemplo, do governo Lula com o governo Dilma, aumentou o volume, deixou de ser X para ser Y e alguma coisa, mas sempre ínfimo e principalmente ideológico. Entendeu? Ou seja, ou estava afinado com aquele trabalho que era desenvolvido naquele tempo pelo governo, ou então o recurso não chegava e continuava os recursos indo, todos na sua maioria, para São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Curitiba. A concentração. Né? Toda a concentração sul-sudeste. Nordeste, houve um levante. Como sempre, o Nordeste sempre se levanta contra esse tipo de injustiça. Começaram a chegar alguns recursos. A representação do Ministério da Cultura em Recife funcionava e funcionava muito bem, até porque a gente encontrava alguém que pudesse reclamar, né? Que a maior dificuldade sempre foi essa, de reclamar. A gente tinha que ir para Brasília para reclamar, podia reclamar na representação aqui do Nordeste que ficava em Recife, que fica em Recife. Depois, o recurso depois que o Bolsonaro assumiu, aí todos os recursos foram cortados. Ora, esses recursos... Na transição, para ser justo, né? Na transição também de Dilma para Bolsonaro, Temer já vinha cortando. Então, movimento de desconstrução. É isso que eu quero dizer. Era que se o volume de recursos já era pequeno, continuou pequeno, manteve-se pequeno e foi cortado por 1/3. Porque agora sim, que se estava ruim, agora que o governo Bolsonaro tornou pior. Né? Porque se qualquer pessoa, um escritor, um autor de teatro, enfim, não reza na cartilha, então o recurso não vem de jeito nenhum. Então, mas isso não era diferente nos governos anteriores, entendeu? Então, não era tão diferente, né? Eu não sei se... Eu digo que não é diferente, porque até a gente discutir onde era e onde deixava e onde diferente, acabava chegando... a gente acaba percebendo que todos foram iguais, né? O que a gente precisa... Mas você, enquanto gestor, conseguiu agir diferente? Muito, muito. Eu sempre digo para todo mundo que passou, que muitas vezes me encontra e enaltece ou às vezes critica uma outra situação. Eu lembro sempre que nossa gestão aqui em Caruaru era do tempo do Orkut. Hoje está todo mundo no tempo do Twitter, então é notícia em tempo real, informação real, mesmo que fake news, mas ainda é real a velocidade. A gente ainda demorava, a gente tinha processos diferentes, a gente tinha uma dificuldade muito grande de acesso, por exemplo, a recursos federais, muito, porque a burocracia era muito mais intensa do que essa, sujeita, inclusive, a desvios, e hoje, pelo menos, existe uma regra mais realista para a modernidade de hoje. Então, a gente dialogava. A gente sabia que quando o recurso não existia, as pessoas iam cobrar lá e a porta estava sempre aberta. A gente fazia reuniões semanais com participação em todas nas entidades que eram representativas, ou são representativas ainda hoje, de dizer, olha, o recurso está assim, eu tenho um pouco de verba, onde é que eu posso melhor emplacar? Nossa ideia é fazer isso, isso e isso, mas a gente não quer construir isso sozinho. Das vezes que a gente construiu sozinho, foi uma ideia, e aí foi uma ideia de gestão, para que a gente pudesse criar uma plataforma de lançamento. A gente escolheu 4 ou 5 artistas que tinham uma enorme representatividade no começo do século, dos anos 2000, para dizer assim, olha, essa base aqui que é o pulo do gato da produção cultural da cidade.
A gente investiu muito na música, a gente investiu muito no teatro, a gente investiu muito na dança, a gente investiu muito nas artes plásticas, no debate, no surgimento de entidades representativas, porque a gente ajudou a construir a Associação dos Bacamarteiros, por exemplo, que era continua sendo cheia de gente humilde, mas que precisava de alguém que tomasse conta da sua vida, porque a gente já sabia que com a proibição de circulação do exército do Salite para poder fazer a pólvora, só uma entidade representativa teria força para lutar contra as dificuldades, os encaminhamentos, enfim, a burocracia que isso iria surgir. Certo. Saindo do cenário nacional, embora que a gente se reportou a uma questão mais local, mas saindo dessa avaliação nacional para o estadual, Pernambuco, apesar de eu procuro ser justo, né, pontuar as coisas positivas, nesse período aí da implantação da Lei Aldir Blanc, eu acho que o Estado funcionou direitinho nesse setor cultural. Na questão de organizar a 4ª Conferência Estadual de Cultura, eu acho que Pernambuco pontuou muito bem, porque nesse período, inclusive, o país não quis organizar, né, porque já estava nessa gestão desse governo, e o município também não, mas o Estado fez. Porém, Pernambuco foi o último estado do Brasil a aderir ao sistema de cultura, né, ou entrar naquele sistema nacional. Como você avalia também, se você for fazer assim uma retrospectiva, né, do constância de erros, Paulo, é uma constância de erros absurda. Imagine, e vou reportar agora a Lei Aldir Blanc. Como é que o município ou o Estado recebe um recurso que é federal e não utiliza, sabendo que ele pode ser utilizado 100%? A gente tem informações de cidades que sequer usaram. Por quê? Por falta de vontade, entendeu? Teve outras que usaram. Aí adivinha para onde foi esse recurso? Somente para quem apoiava o governo. Está aí a história da cooptação. Né? Outros municípios usaram integralmente. Uma questão de ética também, porque a gente percebeu essas situações, na minha opinião e até onde eu acompanho, são raros casos, mas tem também, por exemplo, grupos que receberam ou entidades que receberam e que não deram a finalidade que deveria ser dada. Sem dúvida. Né? Quando se trata no momento da distribuição, de fazer algo mais justo, de contemplar todos que precisam ser contemplados. Aí, veja o tamanho da gravidade. Quer dizer, o município liberou o recurso e não foi lá fiscalizar o que estava sendo com o recurso. Entendeu? É um absurdo atrás de outro absurdo. Entendeu? Então, assim, isso não se tira o mérito, né, de tudo que foi conquistado, mas não se pode se deixar também de enxergar a realidade, que é isso que você está apontando. Enquanto isso, a política assistencialista dos governos extrapolaram todos os limites. Porque, além da cooptação, como eu disse, das lideranças em cargos públicos, passou-se também a usar bolsa cesta básica como moeda de troca. Que eu não achei legal também. Entendeu? Essa questão de colocar o artista na fila para pegar a cesta e sair com ela nas costas. É importante ajudar quem tem fome, lógico que é. Lógico que é, entendeu? O artista não é diferente de qualquer outro, talvez seja um pouco diferente em razão da sua criatividade, mas ele não é diferente de outra atividade econômica, de outro ator econômico da cidade. Ele não é diferente de um sapateiro, ele não é diferente de comerciário, não é diferente de ninguém, entendeu? Eu acho que se não fosse a criatividade dele, é que talvez a condição dele fosse pior do que já é. Mas, enfim, a gente submeter o artista de Caruaru, de outras cidades, mas eu falo essencialmente de Caruaru, a passar vergonha, porque muitos disseram que foram buscar por necessidade, mas a maneira que foi explorada a entrega se sentiu humilhado, e aí não são palavras minhas, e quem quiser falar pessoalmente da sua problemática, fale. Eu estou retratando aquilo que me foi passado por alguém que recebeu, por exemplo. Entendeu? Então, assim, eu não posso concordar. Também. Então, erros atrás de erros. Vai vir aí a Lei Aldir Blanc II, vai vir aí a Lei Paulo Gustavo, aí a gente já faz uma entrevista. Vai acontecer de novo?
talvez que em menor escala, porque a pandemia, em tese, ela vai estar um pouco mais controlada. E talvez os serviços que algumas Sejam pessoas mais teriam, eficientes. a entrega desses recursos sejam um pouco mais eficientes e menos humilhantes. Entendeu? Então, o que eu quero sempre discutir aqui, ou em qualquer outro espaço, é que a gente, antes de qualquer coisa, dialogue. Porta de prefeitura para discutir toda e qualquer atividade econômica precisa estar sempre aberta. Sem esse princípio, a gente não chega a lugar nenhum. Até para dizer um não, que é uma coisa mais comum do que se dizer sim, é preciso que toda e qualquer pessoa encontre a porta aberta para apresentar a sua demanda, para apresentar o seu projeto. Entendeu? A gente fica extremamente preocupado porque Caruaru é uma cidade com quase 400 mil habitantes e a gente não vê nos diversos projetos sociais públicos que são desenvolvidos aqueles que são referenciais para a cultura da cidade. E devem existir, mas ninguém sabe. Entendeu? A gente tinha... A gente fica até sem jeito de dizer não tem. Pronto, né? Então... mas para não dizer que não tem, deve preciso ter, que alguém só que não é publicitado. Deixa eu te dizer uma coisa bem interessante. Existem gestos, né? Mas não é algo programado, que dá continuidade, que deixa perene. Né? Veja que coisa inteligente, no mínimo, para se dizer isso. Na gestão do governo Tony Gel, a gente tinha atividades culturais na Secretaria da Infância e Juventude, a gente tinha na Secretaria de Ação Social, a gente tinha na Secretaria de Educação, a gente tinha em outras secretarias, e, obviamente, a Fundação de Cultura, inclusive com projetos sociais dentro da Fundação de Cultura, com pessoas de risco social. Mas tudo isso tinha um cerne, tinha um direcionamento. A Fundação de Cultura cuidava de saber direcionar para as pessoas, essas pessoas que iriam para esses setores, entendeu? Havia não era cadeia de comando, havia uma ideia clara daquilo que, por exemplo, a Secretaria de Educação precisava e a gente entregar o profissional certo para que fosse desenvolvido com categoria, com a formalização necessária às atividades. Não já era tempo de Caruaru ter uma Secretaria de Cultura? Você acha que isso ajudaria, não? Isso desfaz o papel da fundação ou as duas caminhariam junto? O que é que você pensa sobre isso? Já propus isso para um dos candidatos, na verdade para 2 candidatos a prefeito anteriormente. É preciso que haja uma Secretaria de Cultura para definir políticas públicas. Mas qual seria o papel da fundação? Executá-la. Uma equipe de secretaria ela é muito pequena, porque ela precisa apenas de ter essa equipe para abrir canais de diálogo com todos os setores, né? Direcionar a verba, na verdade, encaixotar as verbas para cada setor. Entendeu? O Caruaru tem uma progressão imensa desde 2002, Paulo, essa é uma informação importante, de audiovisual, que é impressionante. Se eu disser audiovisual, talvez algumas pessoas não entendam, me perdoe. Cinema e cinema de qualidade. Desde 2002 para cá, fantástico. Quando os prêmios saem agora... Isso seja curta, longa ou documentário de toda espécie. De toda espécie, entendeu? Verdade seja dita, começou num curso de audiovisual lá na FAVIP em 2001, e que a gente trocava informação, que a gente investia na produção desses curtas, que funcionavam muito bem. Aí, quando os prêmios começam a chegar anos depois, a gente só pode dar vazão a dois responsáveis por isso. A qualidade dos profissionais envolvidos e acreditar naquele começo que foi importante ter começado com o mínimo de apoio. A gente fica extremamente triste quando a gente ouve nos rádios entrevistas de atores, de diretores, que os repórteres perguntam, mas qual foi o incentivo público que você teve? E todos são unânimes em dizer, nenhum. Aí vem sempre aquela pergunta, isso está certo? Não pode estar. Eu não posso pegar um recurso público que existe, porque o recurso existe. Eu usei um exemplo clássico agora essa semana. Se um secretário de infraestrutura, você se reúne com ele e pergunta assim, olha, nós precisamos de 100 casas para moradia urbana. Nós não temos condições de construir 100 casas. Tá, então quantas casas tem? 10? Não temos condições. Bom, mas uma pelo menos tem. Uma pelo menos tem. Então, pronto. Então, vamos construir essa. Esse diálogo deixou de existir não é muito tempo, não.
Aí a gente caiu numa história, e os artistas foram muito vítimas disso, porque houve promessa de construção de teatros, houve promessa de lei de incentivo à cultura, que depois se transformou no sistema, que não funciona, não é colocado em prática. Teatro municipal, você acha que isso também, uma parte do segmento pede, outra parte não é favorável? Essa é uma discussão que a gente precisa definir. O vereador Marcelo Gomes, na legislatura anterior, levantou a possibilidade de municipalizar o Teatro João Lira Filho. Eu lamento demais as condições que deixaram o Teatro João Lira Filho. É um teatro particular, é preciso que as pessoas saibam disso, mas hoje gerido pela Associação dos Artistas, e que, se não fosse a Associação dos Artistas, num projeto, num convênio que nós fizemos lá em 2001, faz 20 anos que o Teatro João Lira Filho é administrado pela Associação dos Artistas, se não fosse isso, esse teatro já teria desabado. A gente sabe do dia a dia. Literalmente desabado. Né? Porque houve processo de expansão aqui, de construção imobiliária, né? Paulo, a gente está com uma temporada aqui, você sabe, do espetáculo Padre Cícero, de julho até setembro, e houve chuvas que caiu água no palco. Entendeu? Então, e assim, procurar ajuda, a gente procura, porque como associação, eu ajudei a associação a procurar outras pessoas, entendeu? Que não fosse apenas o poder público, mas o retorno é muito pequeno. E o poder público não dá atenção a uma casa dessa, que tem a importância que tem, construída num período crítico da sociedade, que foi num tempo da ditadura. Então, nem respeitar a história do teatro, ele é respeitado. Aí a gente vê em contraponto um teatro do Sesc, que é público, apesar da sua gestão privada, está anos-luz à frente. Entendeu? Então, que usa recurso público, né? Obviamente, o Sistema S usa recurso público, mas tem gestão privada. Então, a gente não consegue ter o mesmo cuidado. Então, se a gente fala de um lugar, de um patrimônio cultural feito esse... Fora disso, eu acho que não tem mais nada em Caruaru. Tem o auditório da Difusora, tem aquele lugar de ensaio... precisou ser privatizado para poder se manter. Tem aquele ensaio, que é local basicamente de ensaio da Casa de Cultura José Condé, que hoje serve de abrigo para a feira de farinha, com todo respeito à feira, para não dizer que eu estou falando mal da feira. Com as paredes, inclusive, deterioradas, mas, né? É um absurdo, entendeu? Porque então, derrubaram para poder fazer passagem para os feirantes. Esse debate precisa fica fechado. começar. Me parece que a gente ainda está na metade dessa gestão que está se encerrando. A gente deve ter aí mais 2 anos da mesma gestão, e a gente espera que esse debate seja incentivado, que novos projetos possam vigorar, para que a gente possa... Tem reforma aí em museu, tem algumas coisas interessantes acontecendo, mas como é que se deixa mais de 1 ano aquelas casinhas ali fechadas da estação ferroviária, o artista sem produzir, sem fazer nada? Você falou em residência em casa, eu me lembrei, você vai fazer um deslocamento de famílias de uma área para outra, você primeiro providencia o lugar onde elas vão ficar, para poder deixar aquele local desapropriado. E não fizeram isso, fizeram provisoriamente, mas muito rápido. Não tem a Casa do Pif, não tem mais a do Mamulengo, etc, etc, etc. Cordel então, e tudo mais. E eles estão sofrendo com isso. Essa é a grande discussão que a gente precisa ter. Mas a discussão... O programa está encerrando, mas eu quero que você explique ainda o que aconteceu em Santa Cruz, porque em Santa Cruz, inclusive, você deixou marcos muito positivos de uma gestão inovadora, tanto quanto fez em vários aspectos aqui em Caruaru, mas também houve uma complicação lá. O que foi que aconteceu? Rapaz, olha só. E por que não houve a continuidade de sua gestão? Né? Por que ela não chegou até o final no campo do turismo? Santa Cruz é uma cidade muito politizada, entendeu? E é uma política muito difícil. Eu não vou enveredar por esse caminho, não agora, mas as pessoas vão entender. A gente fez uma gestão muito inovadora, você disse isso, e sem falsa modéstia, eu assumo essa falta de modéstia. A gente conseguiu inserir Santa Cruz no mapa do turismo brasileiro. A gente construiu um evento sensacional chamado São João da Moda, onde, sem dúvida nenhuma, hoje, se ele pudesse ter sido realizado no último ano, todo mundo ia ter mais informações com ele, porque se tornou, sem sombra de dúvida, no 3º maior São João de Pernambuco. Entendeu? Acho que rivaliza com Petrolina, rivaliza com vários outros que também são muito bons e são interessantes e importantes para o desenvolvimento econômico, não só de uma cidade, não, mas da região.
Mas essa politicagem ela é muito ruim para qualquer gestor, entendeu? Eu continuo sendo processado por um processo injusto. Isso, logicamente, a justiça vai trabalhar e eu não vou antecipar aqui nada, mas, infelizmente, eu respondo a um processo... Então, ainda está tramitando isso. Ainda respondo a um processo judicial porque consegui transformar muita coisa. Numa cidade extremamente difícil, pobre do ponto de vista de gestão pública, mas muito rica, porque circula muito dinheiro das feiras que acontecem lá, tem uma associação com recurso voador, né, como eles gostam de dizer, como as feiras de Caruaru, como as feiras de Toritama, mas esse é um processo que, como tá na justiça, eu não vou me antecipar, vou deixar que o tempo resolva, que a justiça decida, para poder a gente está se defendendo. Mas, sem dúvida nenhuma, o que mexeu com as coisas lá foram as mudanças categóricas, firmes, mudança de infraestrutura, mudanças de conceito de eventos, mudança de conceito de Santa Cruz, receber 60 mil pessoas por semana, no mínimo, fora da estação, mais de 100 mil no tempo de alta estação, e ser encaradas a partir como força turística. Né? Então, esse embrião aí ele já germinou e a gente está vendo o colhimento desses frutos com o processo que normalmente a cidade vai adquirir ao longo do tempo. Espero que haja continuidade. Certo. Nós estamos encerrando mais uma edição do programa Vivência, nesse formato podcast, inclusive registrando a gratidão a ele presencialmente, porque ele foi um dos que fez com que essa ideia ganhasse realidade. E agradecendo à ASARTIC, né, Associação dos Artistas de Caruaru, e também ao Expresso Filmes pela parceria conosco, mas para passar a bola para você fazendo esses agradecimentos finais, eu queria que você também dissesse o que significou para a sua vida esses últimos meses, porque foi o seu retorno aqui como produtor cultural num espetáculo magnífico, né, extraordinário, que provavelmente esse programa está indo ao ar no finalzinho de setembro, então está encerrando a temporada agora, mas o que é que lá no íntimo para Cláudio Soares, como é que você sentiu, né, percebeu isso, chegando até você, desde o início, né, em ver o público, a retomada, e esse processo histórico também acontecendo com você produzindo? Uma volta às raízes, mas é uma volta com muito mais conhecimento, né, com mais desenvolvimento de projetos. Passar 20 anos na gestão pública foi enriquecedor de toda forma, me ajuda a construir pontes com a iniciativa privada, e isso tem sido ressaltado. O espetáculo Padre Cícero, eu quis trabalhar nessa produção, primeiro porque entendi que era o momento do teatro estar de volta, né? Mesmo com todas as inseguranças dos protocolos e tudo mais de saúde, a gente entendia que se a gente tivesse com um espetáculo bem formatado, bem divulgado, né? Com base de parceria econômica muito, muito importantes, de mídia, de apoio, de aporte financeiro, a gente sabia que esse era um espetáculo que tiraria as pessoas de casa para trazer para o teatro. Porque tem sido, se você fizer um recorte da pandemia, já havia uma dificuldade muito grande de público vindo para o teatro. E a gente meio que está resgatando. Aí junta tudo, né? A força das pessoas que queriam sair de casa por conta de muito tempo preso a pandemias ou transmissão de lives, há algo que causa reflexão. O espetáculo causou muita reflexão, trouxe as pessoas para conhecer uma parte da história desse personagem tão mítico, né, da cultura política e da fé nordestina. Então, é tudo isso. O texto, o elenco... O texto, todo mundo envolvido de Caruaru, só o personagem que não é de Caruaru, mas todo mundo de Caruaru, e agora a gente já está com um caminho andado para andar pelo país. Eu estou construindo esse caminho para que a gente viaje para outras praças, já tem aí agendado muitos outros estados para a gente levar isso. Mas particularmente para você se sentiu atingido pela graça de Deus? Olha, não, eu nunca transformei o espetáculo num espetáculo religioso, não. Na verdade, é uma retratação de uma história. Especificamente, Padre Cícero tem uma força
uma energia muito grande, que eu sabia que, a partir do momento que eu me envolvesse com a produção, esse caminho ia ser traçado de uma forma, antes de tudo, profissional, né? O sucesso de público dá-se a isso, porque a gente tem uma movimentação muito intensa nas redes sociais, a gente tem uma reação muito intensa a tudo aquilo que é mostrado na mídia de TV. Enfim, é um conjunto de coisas que a gente foi trabalhado de uma forma profissional e que, como profissional, eu ajudei a construir e que, graças a Deus, a gente está tendo esse retorno muito, muito, muito satisfatório. Cláudio Soares, muito obrigado mais uma vez.